Muito boa noite, igreja. Vocês não tomaram café, não? Boa noite, igreja. Ah, agora ficou mais bonito. Quero cantar um hino com vocês e depois eu me apresento melhor para quem ainda não me conhece ficar sabendo. É um hino um pouco mais antigo, tá? Peço licença. É um hino de 91. Tem gente que ainda não tinha nascido aqui. Quem que não tinha nascido em 91? Levanta a mão bem alto. Eu acho que tem mais gente que não tinha nascido em 91. Eu estou falando de 1891. Mas vocês querem tudo explicadinho assim? Quem que não tinha nascido ainda em 1891? Ah, tem gente levantando as duas mãos. Fazia tempo que eu não acertava essa, né? Glória a Deus. Quero cantar com vocês essa canção. Um hino bem antigo, mas que é tão atual. Quem conhece, pode cantar comigo. Quem ainda não conhece, que o Senhor fale no seu coração através desse hino, que vai ser um norte para o nosso momento de reflexão hoje. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graças reveladas, graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que acamei, pelas rosas e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e também a ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amém, aleluia. Que coisa preciosa. Você pode sentar. Quem diria que um hino tão antigo é tão atual, não é mesmo? Graças damos por tantas bênçãos que o Senhor tem nos permitido viver, apesar de tudo que tem acontecido, né, meus irmãos? Nós conversamos bastante esse final de semana, o quanto é real a presença do Espírito Santo nessa comunidade, o quanto é real
a forma como Deus tem se manifestado através dos hinos, da palavra, daqueles cortes no Instagram que a gente compartilha, tem sido bênção de Deus na vida de todos nós, na vida da sociedade, tenho certeza que na vida desse bairro, na vida de todos nós, isso é bênção. E temos que dar graças, E esse hino ele marcou muito a minha vida porque é um hino super tradicional, é um hino que remete ali a anos que ninguém aqui estava nascido, talvez avós de vocês estavam, meu avô ainda não tinha nascido nessa época também, mas o pai dele sim, né? E como é atual, né? Como é atual, sabe por quê, meus irmãos? Porque louvor não é estética musical, louvor não é um solo bonito de guitarra, louvor não é música alta e bateção na bateria, louvor não é gelo seco fazendo fumaça e luz piscando para tudo quanto é lado. Louvor é isso que hoje junto aqui comigo nós fizemos em comunidade. Nós abrimos nossas bocas e permitimos ser usados pelo Espírito Santo através de uma música que fala de graça até naquilo que não deu certo. Que fala de graça até naquilo que não fez sentido. Aquela graça que eu agradeço porque eu ganhei uma rosa no caminho, mas eu me furei com o espinho dela. E graça por isso. Graça por isso. Nós temos uma palavra viva que nos ensina o quanto é necessário adorarmos a Deus em espírito e verdade. E nós queremos falar sobre isso hoje. O que é esse louvor? O que é adorar? O pastor já falou no início do culto, que tem a ver com nós nos prostrarmos na presença do Senhor, nos humilharmos, e isso não precisa de uma música bonita, que ela seja canal de bênção para a sua vida também, mas que ela seja canal de bênção, e não o único resultado para você fazer uma adoração, precisa daquela música. E a gente quer falar sobre isso. Hoje eu trabalho na paróquia de Palhoça, onde nós cuidamos de 4 comunidades, a central e 3 polos nos bairros. E quando eu cheguei lá, a casa estava meio bagunçada na parte do louvor. E os jovens precisavam de atenção também. Então acabou que eu fui trabalhar nesses 2 lados. Então hoje eu sou um ministro não ordenado do nosso sínodo. Por que não ordenado? Porque eu não fiz a teologia na nossa faculdade luterana para ser um pastor das igrejas, mas eu fui contratado pela paróquia para trabalhar dentro do ministério junto com os pastores. Sou estudante de teologia também, já formado em música, comecei esse ano a minha formação em teologia. Depois de 6 anos da última formação, o Senhor tocou forte no meu coração e era para eu entrar de cabeça nisso, para aprofundar nesse ministério de louvor, junto com a teologia. Então, eu não sou daqui, vocês perceberam pelo meu sotaque, nem daqui e nem de Palhoça, onde os manezinhos da ilha falam tudo rapidinho, porta verde, né? Eu sou lá de Londrina, do norte do Paraná, quase São Paulo, bem longe daqui de vocês. Mas o Senhor me chamou para estar em Palhoça e tem sido bênção. Foi aonde, conversando hoje com o pastor e com a Carol ali na hora do café da tarde, nós conversamos sobre que essa minha vinda para Palhoça foi aonde eu provei de fato a graça do Senhor. Porque foi um chamado mesmo, então não fazia sentido. Na planilha nunca fechavam os números, mas nunca faltou nada. O Senhor supriu até os detalhes mais, que para muitos é bobeira, bobagem, mas o Senhor estava não deixando faltar uma corda no meu instrumento para o trabalho ser feito. Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos fazer aqui, pessoal, uma pregação temática. O que é isso? Nós temos 2 tipos de pregação. Pregação expositiva e a pregação temática. Pregação expositiva, eu abro a Bíblia aqui num livro X, capítulo tal, versículo tal, e nós vamos dissecar
buscar aquela história, aquele conto, aquela parábola, aquele verso, para entender tintim por tintim do que está escrito ali. A temática, ela tem um... A temática tem um... Olha só. E não poderia ser diferente, nós vamos falar de louvor, né? E essa música que nós falamos, no começo nós cantamos Graças Dou, ela tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje a respeito do louvor. Já falamos que o louvor e a adoração a Deus não depende de uma qualidade musical, não depende de uma banda bem ensaiada ou não. É claro que quem está responsável pelo louvor precisa ter a consciência de que não é bagunça. Conduzir a comunidade em adoração, em louvor no momento da música é muito importante, tal qual a responsabilidade de trazer uma palavra aqui. É o mesmo peso. As duas têm que estar muito bem comunicadas. Então quem está aqui se preparou, ensaiou, se dedicou, fez aulas de instrumentos, de técnica vocal, aprendeu com a vivência, com a experiência, está aqui desempenhando esse papel. Mas o louvor não é sobre isso. Não é sobre isso. Em João 4, versículo 24, nós temos uma passagem que diz: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Aonde o Espírito Santo de Deus não é o centro, não há adoração. Não há. Aonde o Espírito Santo de Deus não é o meu foco, não há adoração. Não há. Nós podemos pensar nessa adoração sincera, genuína, norteada pelo Espírito Santo, como uma resposta de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, fará e já fez em nossas vidas. Nós falamos um pouco disso ontem no grupo de jovens. Que adorar a Deus, se a gente busca na etimologia da palavra adorar, adoração, lá no Antigo Testamento, nós estamos falando de sacrifício vivo a Deus. No hebraico, a palavra shahar, que é adoração, ela significa consertar-se com Deus, levar a minha oferta de sacrifício para que o holocausto chegue até o Senhor e o Senhor entenda ali para perdoar os meus pecados. Logo, se nós estamos falando da mesma adoração que a Bíblia Sagrada nos ensina, nós temos que ter a consciência que essa adoração genuína é uma arte de reconciliar-se com o Senhor. Isso tem que estar claro. Isso tem que estar claro. E por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pela forma como Ele tem sido bondoso, generoso com essa comunidade de fé, o mínimo que nós podemos fazer é responder todas essas bênçãos com adoração ao Senhor. Porque nós não somos nada. Então o mínimo que nós podemos fazer é responder em gratidão às bênçãos com adoração. E este momento de louvor que vocês ouvem aqui, essa banda tão maravilhosa, conduzindo esse momento, ela pode ser um canal para o teu momento de adoração, para o teu reconciliar-se. Vão ter músicas que vão te atingir de uma forma diferente. Vocês já tiveram essa sensação? Parece que dá um nó na garganta. Talvez seja o Senhor cutucando você com aquele hino. É agora que você se prostra diante de mim e se reconecta comigo, e que se religa comigo.
E é uma coisa, meus irmãos, que infelizmente tem se perdido no meio das nossas igrejas. E quando eu digo a nossa igreja, eu estou dizendo a igreja no nosso país, a igreja no mundo. Não estou falando da igreja de Criciúma, na comunidade luterana em Palhoça, lá no Amazonas. Não, estou falando na igreja de Jesus Cristo. Isso tem se perdido porque o louvor tem sido entretenimento. O louvor está virando show, está virando apresentação, está virando show de talentos, está virando The Voice. Para eu cantar naquele culto lá do irmão, eu preciso passar por uma audição. Eu tenho que me inscrever num formulário, eles vão me ligar. Hoje é teu dia de fazer a prova. Se eu não passar a prova... Quando que nós nos perdemos assim, meus irmãos? O louvor está virando entretenimento, está virando bagunça. Em um sermão, o teólogo Tozer, que é um cara que eu gosto muito de ouvir suas pregações, é A.W. Tozer. Eu nunca pesquisei porque é A.W., tá? O pessoal chama ele de Tozer. Deve ser um nome bem difícil, que daí fica mais fácil falar Tozer, que é o sobrenome do homem. Ele diz assim: os adoradores verdadeiros não buscam entretenimento no culto, mas sim um encontro transformador com Deus. Meu irmão, posso falar algo duro para você e para mim? Se eu estou vindo ao culto por conta do louvor, vamos conversar com o pastor para tirar o grupo de louvor. Não tem mais, tira fora. Arranca, pastor, bota todo mundo para sentar. Por causa de um irmão que vem aqui buscar só pelo louvor. Ah, Léo, mas eu vim pelo louvor e fui tocado. Glória a Deus. E que nos próximos dias que você vier, não seja buscando uma música bonita ou algo que te agrade. O culto ao Senhor não é entretenimento. Não é YouTube, não é Spotify, não é podcast, não é a hora que eu quero eu dou play, eu vou pausar agora porque eu vou lavar a louça aqui, vou deixar aqui em cima do micro-ondas para assistir. Não é entretenimento. Culto ao Senhor é adoração, é reconciliar-se, é prostrar-se, é reconhecer a nossa pequenez diante de um Deus maravilhoso que não nos deve nada e mesmo assim sua misericórdia abundante e a sua graça nos dão uma nova chance todos os dias. Todos os dias. Eu aposto, meus irmãos, que se tirassem o louvor das igrejas, aquela pesquisa do IBGE de quantos cristãos tem no Brasil cairia muito. Porque eu não vou para receber uma palavra de bênção do pastor, eu não vou para levar um puxão de orelha do evangelho, eu vou porque o meu músico predileto vai tocar. Eu vou porque aquele cara que eu sigo nas redes sociais, ele é muito bom e eu preciso ir lá ver ao vivo. Eu tive um amigo que mora lá em São Bento, Vini. Ele foi para Nova York com a esposa nesse início de ano. E eles foram naquela igreja que ela é, sabe aquelas igrejas daqueles corais enormes e tem aquela banda, todo mundo canta fazendo umas dancinhas e tal. Aquela coisa linda, aquelas rouponas bonitas de coral. E é super famosa, eu esqueci o nome da igreja agora, mas é uma igreja super famosa. E daí, tem muita gente que vai para essa igreja por causa do louvor, do coral, que é quase que um ponto turístico da cidade. Como é que eles lidam com isso? O coral, antes de começar o culto, ele toca 2 músicas. Nós estamos falando de mais de, 50 coralistas, assim, é uma coisa de louco. Eles tocam 2 músicas, daí o pastor pega o microfone e fala assim: para você turista, que veio só para ver o louvor, é isso aqui. Pode sair que a gente espera você sair para continuar o culto. Quando sai, e sai a galera. Quando sai a galera, eles tocam mais 6 músicas. E glória a Deus por isso. Porque Deus não quer entretenimento, Ele quer verdadeiros adoradores. Ele quer verdadeiros adoradores. Se a nossa adoração depende da qualidade da música, da banda, se eu gosto ou não, não estamos adorando a Deus, estamos consumindo uma experiência musical. É isso. É como você ir num teatro, num bar de jazz, como você ir num musical,
para você apreciar uma boa arte. Léo, está dizendo que eu não posso fazer essas coisas? Claro que pode, eu tenho certeza que a arte também glorifica o nome do Senhor. Com filtro. Não vai botar qualquer coisa para você ouvir também não. Que música também é bênção, mas música também é maldição. Saiba, com a sua maturidade espiritual e com a sua vida de fé, o que é bom para você, o que não é bom. Para a sua família, para os seus filhos e etc. Pode fazer isso, mas na igreja não é lugar de buscar uma experiência musical. O profeta Isaías, lá em Isaías 29:13, ele diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Jesus pega isso, sabendo disso que Isaías comenta, e diz lá em Mateus 15, versículo 8, Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. Hipócritas, Isaías estava certo quando disse isso a respeito de vocês. Gente, isso é muito pesado, porque nós nos aproximamos do Senhor, honrando com nossas palavras, com nossos aleluias, glória a Deus, durante as músicas, mas o coração não está presente naquele momento de adoração. Isso é preocupante, meus irmãos. Isso é preocupante. E quando nós ontem estávamos conversando aqui, no final do nosso workshop do louvor, juntamos aqui os 4 da banda que estão aqui hoje, eu também estava ali, então nós ficamos em 5, e nós estávamos conversando, e eu falei para o Jeff, que hoje é o líder ali, mas todos estavam ouvindo, que o que tem acontecido nessa comunidade de fé é adoração ao Senhor. Que o que tem acontecido no momento que a irmã ministra esse testemunho belo aqui, isso é adoração ao Senhor, isso é temor, isso é entender que não é sobre mim, isso é entender que não é sobre a minha técnica, isso é entender que eu não estou sentado para ser acariciado nos meus ouvidos, mas para ser incomodado no meu coração. E o Senhor tem agido através do louvor nessa comunidade. O Senhor tem agido e vai continuar agindo, e vai levantar pessoas para ajudarem ainda mais no louvor. Vai levantar instrumentistas, vai levantar vocalistas, vai levantar pessoas para ajudar na produção, vai levantar pessoas para vir fazer o cafezinho para o pessoal do grupo de louvor aqui, vai levantar pessoas para repor a aguinha da cantora quando acabar. Isso é ser igreja. E eu ando estudando muito o livro de Atos, meus irmãos, e lá em Atos nós temos 2 formas de escrever igreja, e nós falamos sobre isso ontem no workshop. Igreja com I maiúsculo, igreja com I minúsculo. E tem um motivo, e no grego isso faz diferença, não faz, pastor? Uma linha faz diferença no texto original. E o maiúsculo e o minúsculo significa o seguinte: a igreja com I minúsculo é o templo, erguido por homens. A igreja com I maiúsculo somos nós que aqui estamos. E ser igreja não precisa necessariamente servir ao culto, mas servir no culto também. Igreja com I maiúsculo, meus irmãos. É isso que o Senhor nos pede para sermos hoje. Verdadeiros adoradores. E se você tem essa vontade no seu coração de servir, mas não sabe aonde, eu sinto que eu preciso ajudar nessa igreja, eu preciso ajudar nessa subida, eu preciso estar junto, marcando o nome na história, junto com a minha comunidade de fé, mas eu não sirvo para nada, eu acho que eu não tenho dom. Meu irmão, minha irmã, vem um pouquinho mais cedo e chega no pastor e fala: pastor, como é que eu posso ajudar? Ele vai dar um caderno de 50 coisas diferentes para você fazer. Eu tenho certeza disso.
Lá na minha comunidade em Londrina, quando eu liderava o grupo de jovens, nós tínhamos o Ministério do Rodinho. Sabe o que é o Ministério do Rodinho? É alguém que é responsável de estar atento que, se por um acaso, na hora da pregação, eu derrubar um pouquinho de água, a pessoa tem que pegar um rodinho com um paninho e passar lá. Isso é servir. Nossa, Léo, que humilhação. Humilhação? Isso é serviço, meus irmãos. Isso é sacerdócio geral de todas as pessoas crentes. Isso é nós estarmos prontos para o Senhor, nem que for para limpar uma água que caiu, nem que for chegar mais cedo para ligar o ar, para você chegar e já está climatizado para você. Os irmãos do louvor, 4 horas da tarde, estão aqui, ensaiando, passando o som, se desdobrando para mexer na mesa, corre aqui, canta, vai lá, liga o computador. Meu Deus, explodiu um negócio, o que eu faço? Eles estão aqui 3 horas antes, às vezes você nem acordou da sua soneca de domingo ainda. E esses irmãos já estão aqui servindo com o coração, sem receber 1 centavo para isso. Resposta de gratidão a Deus. Isso também é adorar. E eu tenho 4 pontos aqui que resumem toda essa pregação para vocês, meus irmãos. E nós possamos sair daqui com essa pulga atrás da orelha. Primeiro ponto: adorar a Deus em qualquer circunstância. Quando a rosa no caminho vem com o espinho, adore ao Senhor. Quando a escuridão da noite vem, adore ao Senhor, porque o dia também está chegando. Adorar a Deus em qualquer circunstância. Focar nele e não na qualidade musical do culto. Focar em Deus o seu coração, e até aquela nota desafinada, ela afina sozinha. Porque não é sobre isso. Cultivar esse coração sincero e quebrantado diante do Senhor. E quando eu digo cultivar, é saber que todos os dias nós somos chamados a adorar a Deus. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque a graça é infinita. A misericórdia de Deus é abundante, ela não falta. Se eu me prostrar e me consertar com o Senhor de novo. E de novo. E entender que a adoração vai além da música ser bonita ou não. Adoração é uma entrega de vida. Mudança de rota. Conversão. Por isso que a gente fala, eu me converti, né? Como se nós nos convertêssemos, né? Deus nos converte. Por que é conversão? Porque eu mudo a rota para onde eu estava indo. É 180 graus, não é 360. 360 você volta para o mesmo lugar. É 180 graus, é radical. É mudança de rota. Isso é adoração. Que possamos, meus irmãos, com essas palavras, que muitas vezes podem até soar repetitivas, assim como os textos bíblicos que estão aqui há 2000 anos e a gente lê todo domingo, não é? Porque nunca está claro. Sempre precisamos de mais. E que essa palavra queime no nosso coração, que adorar não é sobre o que nós estamos ouvindo. Não é sobre experiência musical, sobre entretenimento. Mas sim como nós nos rendemos ao nosso Deus.